foi a última vez que você jejuou para ter comunhão com Deus? Não estou perguntando qual foi a última vez que você jejuou para melhorar de vida. Estou perguntando qual foi a última vez que você jejuou para se relacionar em intimidade com Deus. Qual foi? A última vez que você disse assim: eu vou tirar da minha vida aquilo que é essencial para colocar num patamar e numa prioridade mais alta o que é mais essencial ainda. O que é mais essencial na vida? Todo ser que respira louve ao Senhor. Eu fico me perguntando por que o salmista diz: todo ser que respira louve ao Senhor. Você consegue viver sem respirar? Também não consegue viver sem Deus. Por isso existe muita gente morta espiritualmente. E por que existe morte espiritual? Porque nós não nos aprofundamos no conhecimento de Deus. Nós não oramos, nós não jejuamos, nós não nos reunimos numa adoração comunitária vibrante, cheia de alegria, profundamente entregue na presença de Deus, querendo ouvir a voz do Espírito Santo. O que isso gera? Esse crescimento na graça gera uma sensibilidade. Atos capítulo 13, que sensibilidade é essa? Eles conseguem ouvir o que o Espírito Santo está falando. Eles conseguem discernir a voz do Espírito. Eles conseguem entender o que o Espírito Santo quer da igreja. Como será que o Espírito Santo fala? O Espírito Santo fala dentro de nós. Ele não é um ser do lado de fora. Todas as vezes que alguém me diz assim: eu ouvi uma voz aqui, assim, eu já fico preocupado. Não tem que ouvir voz aqui não, irmão. O Espírito Santo não está do lado de fora. O Espírito Santo habita em nós. A Bíblia diz que Ele testifica ao nosso coração. Simplesmente aqueles homens possuem intimidade com Deus. E quando possuímos intimidade com Deus, o Espírito começa a comunicar verdades ao nosso coração. E nós passamos a entender essas verdades, a compreendê-las, a discerni-las, a reconhecê-las. Eu me torno responsável por aquilo que eu aprendo. E o que é se tornar responsável por aquilo que você aprende? É fazer com que toda a informação se torne em ação. É fazer com que toda a doutrina se transforme em vida. A pior coisa que tem é uma igreja bem doutrinada, sem vida. É verdade. É terrível você ver uma igreja bem doutrinada, mas que não tem vida. A ortodoxia morta, o conhecimento que não gera fruto, o conhecimento estéril. A Bíblia diz que não, essa igreja era uma igreja que era ensinada, ela tinha mestres no meio dela, tinha profetas, tinha evangelistas, tinham pessoas que a ensinavam, mas a Bíblia diz que eles aprenderam a fazer com que tudo isso se transformasse em testemunho. E por que eu estou dizendo isso? A Bíblia nos ensina que a primeira igreja onde as pessoas são chamadas de cristãos é em Antioquia, verso 26. É lá a primeira vez que os discípulos são chamados de cristãos. Por que isso? Porque eles olham para aquelas pessoas e percebem que eles são muito semelhantes ao Cristo. 1 João capítulo 2, verso 6. Aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. Qual que é o nosso problema? A gente diz: eu sou de Cristo, mas não anda como ele andou. Aí a gente precisa ouvir críticas como a de Gandhi. No vosso Cristo eu creio. Eu não creio no vosso cristianismo. No Cristo que vocês pregam eu creio. Eu não creio é no cristianismo que vocês vivem. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem o conhecimento, mas não tem a vida, não tem o testemunho. Não tem o Cristo vivendo através de nós. Não é apenas Cristo vivendo em nós, mas é o Cristo vivendo através de nós. Esse testemunho da igreja de Antioquia era contagiante. O verso 22 diz que esse testemunho chegou em Jerusalém. Eu estou falando de primeiro século, 2000 anos atrás. Não tinha Facebook, não tinha internet, não tinha telefone,
não tinha televisão, não tinha rádio, não havia ainda imprensa, não havia nada a não ser boca a boca. E a Bíblia diz que o testemunho dessa igreja chega lá em Jerusalém e eles mandam Barnabé porque é um testemunho contagiante. As pessoas estão tomadas de algo que exala através delas. Sabe, meus queridos, Jesus não pode apenas viver em você, Ele precisa viver através de você. Isso é testemunho. Testemunho verdadeiro, que contagia, que faz a fama chegar longe. Esse texto nos diz que há uma marca relevante nessa igreja, que é o seu crescimento. Há uma outra marca relevante que é o seu testemunho. Mas há também uma marca relevante nessa igreja que é a sua comunhão, em dois aspectos. Essa igreja tem, primeiro, comunhão uns com os outros. Se você prestar atenção no capítulo 13, o texto nos diz que existe nessa igreja gente que não é só judeu. É uma igreja que rompeu os preconceitos, tanto raciais quanto sociais. A Bíblia diz que existe lá um africano. Esse africano é o Níger. A palavra é negro. Negro. A Bíblia diz que existe lá um tal de Manaém, que é colasso de Herodes. Sabe o que é colasso? Ele é irmão de leite. Irmãos, é aí que está. Você vê uma palavra que você não sabe, procura, é dicionário só, né? É irmão de leite. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo que esse Manaém, ele era amigo íntimo. Ele era um amigo próximo de Herodes o tetrarca. Veja, provavelmente ele não é pouca coisa. Ele deve ser alguém de uma condição social diferente dos outros, mas houve conversão no coração dele. Essa igreja era uma igreja que conseguia reunir pessoas distintas, diferentes, tanto na sua condição social, quanto na sua condição cultural, quanto na sua condição étnica, racial. Porque existem judeus, existem africanos reunidos juntos ali. Mais do que isso, essa igreja é uma igreja que tinha comunhão com Deus. Isso já disse, mas repito, fica claro, essa comunhão que havia com Deus nessa igreja. Eles oram, eles jejuam, eles têm intimidade com o Espírito Santo, eles ouvem o que o Espírito Santo tem a dizer. Vamos ficar de pé. Não dá para nós vivermos uma vida cristã. Vida cristã tem luta, tem mesmo. Você acha que é fácil? Não é fácil. Não é fácil para mim também. Não é fácil para mim também. Tem gente que fala das suas lutas pelos cotovelos. Vai falando. Tem gente que guarda para si. Luta, todo mundo tem. A vida cristã não é fácil. Mas eu quero te dizer, no meio dessa batalha da vida cristã, nós precisamos aprender a viver como a igreja de Antioquia viveu. Irmãos, qual é o meu incômodo? Meu incômodo é o seguinte: eu temo que a nossa geração seja uma geração que lê a Bíblia só quando lê. No culto do domingo,
que a única expressão devocional que tem, também no domingo, que é uma geração sem profundidade nenhuma, sem profundidade nenhuma. É o meu maior temor. A julgar pelo ensino, pela frequência ao ensino e a vida de oração da igreja, estou dizendo, a julgar através disso, e por isso, de fato, existe muita superficialidade. Por quê? Porque é pouquíssimo frequentado. As pessoas gostam de vir aos domingos, participar da agenda comunitária dominical, mas eu quero saber o seguinte: você tem profundidade com Deus no seu dia a dia? Vida cristã é isso. Qual que é o nosso testemunho? O que estão falando de nós? O que falam de nós? Que tipo de mensagem nós estamos comunicando a esse mundo? As pessoas, quando olham para você, elas se surpreendem, depois de anos de conhecimento, dizendo: ah, você é cristão? Porque você não comunica para ninguém, você faz questão de manter isso bem em segredo mesmo. A minha inquietação é essa. A minha inquietação é com a nossa superficialidade. Feche os olhos. Eu poderia vir aqui e sair sem trazer nenhum incômodo para você, falar palavras que pudessem trazer a você só um bem-estar. Mas eu prefiro incomodar você e ficar incomodado comigo mesmo, fazendo um autoexame, do que simplesmente permitir que nós vivamos uma vida comum. Porque Deus não te chamou para viver uma vida comum. Deus não te chamou para viver uma vida medíocre. Deus chamou você para viver uma vida acima da média. A oração de George Whitefield é: eu te peço, Senhor, que não me faças um crente comum. Essa tem que ser a nossa oração. Eu te peço, Senhor, que não me faças um crente comum. Eu te peço, Senhor, que me faça alguém com intimidade, com profundidade, com relacionamento contigo. Senhor, nós queremos orar e entregar nas tuas mãos esta noite, esse culto, e pedir a tua bênção sobre nós. Pedir que o Senhor, ó Deus, estenda as tuas mãos sobre a nossa vida, de uma maneira toda especial. Nós precisamos, meu Senhor, eu preciso. Nós precisamos demais, muito. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito seja sobre a tua vida, agora e para sempre. Amém e amém. Deus nos abençoe, que a paz do Senhor seja com você.
nossa primeira mensagem, no domingo passado, baseou-se em Gênesis capítulo